Olá, eu sou a DCBF, mais conhecida como Tia nas minhas lives, e hoje eu vou falar sobre a Juliana estilista e a sua tão extensivamente comentada falta de profissionalismo. Antes de mais nada, apesar de ser postado no YouTube em formato de vídeo, isso será um podcast em áudio, logo não terá inserts e muito menos edições mirabolantes. Porém, contará com o auxílio de legenda para pessoas que tenham alguma dificuldade auditiva. Em meados de 2024, uma moça resolveu desabafar sobre sua formatura de faculdade, cujo vestido em que ela encomendou e pagou com meses de antecedência deu tudo errado. A formatura em si já havia acontecido quando o vídeo de desabafo foi postado, mas não impediu que uma parcela do Brasil conhecesse, novamente, a estilista Juliana. Novamente, falaremos sobre isso ao longo do pod. Juliana, sabendo da existência desse vídeo, já que o mesmo acabou viralizando, resolveu se pronunciar, exibindo o vestido em questão e exaltando não só o próprio trabalho, como sua trajetória de vida. Para aqueles que não sabem, o que eu duvido que não saiba pelo tanto que essa pessoa gera assunto, ela possui deformidade nas duas mãos. Observação: estou usando a palavra deformidades para melhor descrição. Em nenhum momento faço para desmerecê-la e muito menos ofendê-la. De fato, o vestido era bonito, porém em nada se assemelhava ao combinado com a contratante, que havia pedido um vestido em degradê de branco com verde, mas o resultado era um vestido na cor lavanda. Aqui eu já vou descaralhar o verbo, parar um pouco de falar rebuscado e vou botar um pouco da minha opinião, que ninguém pediu, mas o pod é meu. Eu tinha falado no começo que o vestido era bonito e tal, mas isso aí era mais opinião popular, porque eu achei o vestido feio. Já adiante que todos os vestidos ao longo das coisas que foram acontecendo após isso, igualmente feio. Porque foi mostrado os outros vestidos e tal, achei feio, todos são feios. Eles são bem executados, fato, tem brilhinho e tudo mais, mas sabe aqueles vestidos de loja de aluguel, que é basicamente um corset, uma saia longa com bastante tecido, aquele corte godê? Pois é. Todos, sem exceção, pareciam esse tipo de vestido genérico. Enfim, continuando a descrever o que eu consegui acompanhar e parecendo minimamente civilizada. A partir desse pequeno embate, que não foi a lugar algum, afinal, a formanda só quis desabafar e esquecer o assunto, parecia que seria mais uma treta pequena de TikTok e que seria facilmente esquecida. Porém, estamos falando de Juliana. A partir daqui, não vou me atentar com datas, pois elas realmente passam a ser irrelevantes para o motivo desse pod. O que importa é que passaram a ter vários exposits dessa estilista contendo sempre a mesmíssima narrativa. Demora em dar um parecer sobre o produto, entrega atrasada ou em cima da hora, pedidos com clientes sendo sumariamente ignorados e sendo substituído por vontades da própria estilista e cobrança de quebra de contrato, algumas vezes cometidas pela própria Juliana. Além de tudo isso, temos alguns bônus como oferecer parcerias e tratá-las igual ou até pior um tipo específico de clientes, que eu vou abordar um pouquinho mais pra frente, mandar áudios de cunho pessoal e que em nada tem a ver com a parceria, organizar essa parceria sem contrato formal e, para resumir, nepotismo. A estilista, no entanto, rebateu tudo reforçando novamente toda a sua trajetória de vida. Além disso, se defendia devolvendo o exposit das clientes, alegando que as mesmas também não foram profissionais. E é em meio a tudo isso que descobrimos quando uma parcela do Brasil conheceu Juliana pela primeira vez, sendo pauta de uma matéria em um canal de televisão onde 14 noivas a acusam de golpe, pois tiveram alguma quebra de contrato ao longo do caminho e não houve uma tratativa profissional sobre os mesmos. Até esse ponto, você deve estar se perguntando: por que a Beta está na thumb então? É aqui que vou me distanciar um pouco em contar os fatos ocorridos e adentrar no motivo desse pod. Mediante a postura recorrente de Juliana, percebi que muitos canais de react que comentam sobre os exposes sempre acabam falando mais sobre a pessoa dela, Juliana, e não sobre o que estava às vistas de todos, a falta de profissionalismo do ateliê. A inexistência alarmante de pós-venda, inúmeras parcerias sendo assumidas quase ao mesmo tempo, não tendo um contrato formal. A dona do ateliê constantemente justifica sua falta de pós-venda na postura das clientes, com o agravante de, em alguns casos, dar a entender, não só a própria cliente, como nos seus vídeos de justificativa, que aquelas que não pagam ou que contrataram em promoção não mereciam a sua atenção. Promoções essas
que o próprio ateliê que ofereceu. Como eu havia dito lá no comecinho sobre a questão de determinados clientes tinham determinadas posturas diferentes da mesma. A falta de protocolo na entrega de vestidos em parceria, onde em um dos casos resolve usar um entorpecente recreativo. Não sei se ela possui receita e, sinceramente, nesse caso, não importa. Durante a festa de casamento e ainda chama convidados para fazer o mesmo com ela. Convencer o nepotismo a oferecer seu noivo para o projeto em parceria onde o mesmo não seria necessário, envolvendo a que até o dado momento era cliente, já que estava na fase de entrega do ateliê noivo, e após isso seria a vez da Juliana ser a cliente, afinal a postagem dos vídeos seria a cargo da outra parte da parceria, em seus problemas pessoais e conjugais. E a última e mais chocante até o momento, pegar trabalhos em nome de outro ateliê e não entregar. Veja bem, não vou entrar no mérito de declarações infelizes da estilista, porque o intuito desse pod é somente destacar o vasto currículo de falta de profissionalismo desse ateliê. E não só isso, é justamente para lembrar a todos que vêm acompanhando o caso que estabelecimento não se ofende. Dada a enorme quantidade de vídeos argumentativos dela sobre a trajetória de sua vida, sim, repetitivo na quantidade exata do que a mesma faz, canais como os da Beta se esforçam em entender o lado da Juliana como pessoa, e em poucos são incisivos de que o problema está no ateliê como um todo e não na pessoa física Juliana. E é nisso, na pessoa física, em que ela sempre se foca e se mantém em evidência. Querem um exemplo recente do que o que a Juliana faz tá estranho? É o Sushi de Goiânia. O caso do Sushi de Goiânia começou com um criador de conteúdo que avaliava comidas de restaurantes e fez um vídeo sobre o estabelecimento. A dona levou o caso para o pessoal e fez um vídeo de pronunciamento anunciando que processaria o criador de conteúdo e rasgou elogios ao próprio restaurante. Como represária, outra criadora de conteúdo resolveu expor sua experiência nesse restaurante e, diferente do primeiro caso, em que até houve elogios, nesse outro vídeo foi uma enxurrada de críticas. A dona novamente tomou como ofensa pessoal e passou a ser agressiva com essa criadora de conteúdo. No fim, pela persistência em não ser profissional nesses casos, a criadora de conteúdo começou a reunir denúncias sobre tanto de ações suspeitas no restaurante, como para pagar para receber boa avaliação, tanto com dinheiro como com produtos. Tanto também sobre a vida pessoal da mesma, com direito a vídeo de agressão da dona contra a sogra dela, uma senhora de idade. Para fins de entretenimento, saber sobre a vida pessoal da dona do restaurante, confesso, era assim interessante. Mas para fins de crítica, nada do que essa mulher tenha feito na sua vida pessoal tem relação com o restaurante. Apesar de haver relatos de maus tratos infantil dentro do estabelecimento. Porém, por ser boato, não vou considerá-lo como fato ocorrido. E muito da cobertura sobre esse caso, foi enfatizado que, independente do que a dona do restaurante acha, ela responde por um estabelecimento e, como tal, deve-se ter uma tratativa impessoal sobre o caso, e não passional. Atualmente, Juliana, estilista, cometeu mais uma das recorrentes faltas de profissionalismo. Aceitou estilizar uma jaqueta, recebeu o pagamento pela mesma, não informou o andamento da produção, após um período longo sem responder, alegou que passou a peça para outra pessoa e procurou estreitar laços afetivos com a cliente, o que, ao meu ver, havia sim intenção de criar amizade com essa cliente para fins monetários, já que havia planos de encomenda de um vestido primeiramente avaliado em R$34 mil. Vou eu de novo sair um pouco da personagem. Nessa parte da história, eu não tenho como falar sobre sem ser puramente opinião minha. E, reforçando, aqui o intuito é apontar a falta de profissionalismo da mesma. Então não vou e nem quero entrar em pormenores do que a Juliana é ou deixa de ser como pessoa. Vamos ser sinceros, é meio feio quando o dono de algum comércio claramente favorece algum cliente pelo seu poder aquisitivo. E, para a minha pessoa, é exatamente o que a Juliana faz com essa última cliente em questão. E, para quem caiu de paraquedas nesse pod e está me ouvindo até agora, descobrindo essa confusão toda por aqui, o outro lado da treta é Patrícia Leles, e que, igualmente, não vou entrar em pormenores da vida dela porque não importa. O que finalmente vem saturando não só quem acompanha toda e qualquer pataquada que a estilista se coloca, como para os canais que fazem conteúdo disso é que, mais uma vez, Juliana justifica sua imensa falta de profissionalismo
como dona de um estabelecimento, nas ações pessoais de suas clientes, já que Patrícia tem um histórico pessoal levemente questionável. E como se não bastasse essa postura exaustiva em que pelo menos dessa vez Juliana admite não ser uma boa empresária, aleluia, ela comete a estupidez de dizer que ter passado a peça para outro ateliê fazer não é crime, sendo que, para fazer esse roteiro, fiz uma pesquisa de 2 minutos no máximo, onde pode sim ser caracterizado crime. De acordo com o site do Jus Brasil, o que a estilista fez é bem próximo do golpe do intermediário. Abre aspas. O golpe do intermediário pode ocorrer através de várias plataformas digitais e sites, mas trataremos aqui dos casos que ocorrem no site da OLX. O golpe trata-se de um crime de estelionato que ocorre da seguinte forma. De início, o criminoso procura o anúncio de um determinado veículo disponibilizado na plataforma OLX e entra em contato com o vendedor, demonstrando interesse pelo bem e fazendo várias perguntas. Em seguida, o golpista cria um novo anúncio com as mesmas fotos, descrições e características do bem anunciado pelo vendedor, porém com um preço mais atrativo. Considerando o valor atrativo do bem anunciado pelo golpista, pretensos compradores entram em contato com o estelionatário, demonstrando interesse na negociação. Em seguida, o criminoso marca um encontro entre o verdadeiro vendedor e o comprador, para que ocorra uma vistoria do veículo presencialmente. Para o vendedor, o golpista diz que quem vai ver o veículo é uma pessoa que está lhe devendo dinheiro, e para o comprador, ele diz que seu primo ou um parente próximo irá acompanhar a vistoria. Com essa estratégia, o criminoso pede para que nenhuma das partes falem sobre o valor do veículo, para evitar constrangimentos. Com isso, após a negociação, o comprador transfere o dinheiro para o estelionatário / falso vendedor, que desaparece após o pagamento. Fecha aspas. O caso do ateliê de Juliana não chegou a ser tão elaborado, mas, segundo o dono do ateliê envolvido, essa não seria a primeira vez. A estilista basicamente disse a Patrícia que sua jaqueta já estava em mãos desse outro ateliê e que estava tudo acertado o pagamento, sendo que a cliente alega ter pago um valor que sequer era próximo de qualquer peça feita nesse ateliê que foi envolvido sem saber. Vinícius, estilista e dono do ateliê envolvido, diz ter tido só um contato com a Juliana, cuja mesma pede só um orçamento e some. Além disso, ele diz que houve outra cliente, além de Patrícia, que passou pelo mesmo. Ou seja, encomendou uma peça com a Juliana e a mesma disse que passou o trabalho para o Vinícius, sendo que o mesmo nunca sequer foi notificado. Quero deixar claro que não estou acusando a Juliana de cometer um crime, mas sim apontando uma fala equivocada da mesma quando ela se justifica dizendo que esse envolvimento do ateliê do Vinícius não ser crime. Afinal, o que não contei até aqui é que Juliana havia devolvido o dinheiro da jaqueta. Só que algo que a Juliana não disse nas inúmeras justificativas exaustivas e repetitivas é que a devolução desse dinheiro veio após muita reclamação de Patrícia sobre o paradeiro da peça encomendada. A estilista, em mais um ato de falta de profissionalismo, sendo que a única obrigação dela era devolver o dinheiro e se manter calada, ou no máximo redigir uma nota, diz que a devolução do dinheiro foi antes da Patrícia entrar na lista de mais uma cliente a fazer exposed, sendo que o primeiro vídeo da Lelis aparentemente foi antes da devolução e assim que ela recebeu, houve um outro vídeo informando, contendo até mesmo um print do comprovante. Até o momento desse pod, essa história está longe de ter um fim. Mas só queria que as pessoas visitassem esse caso com menos ruído possível e passassem a ver que a real crítica que deve ser feita à Juliana estilista é sobre a postura que ela vem tomando desde o início. Que se ela tivesse enxergado o ateliê como um estabelecimento, o que é de fato, ao invés de uma extensão da própria personalidade, as coisas não teriam escalonado como ainda vem acontecendo. E antes que alguém apareça nos comentários dizendo "era só pedir desculpas", acredite, não era. E aliás, o só pedir desculpas é tema para um outro vídeo. Enfim, falei muito, falei o que eu não tinha especialização e dei meu um centavo que ninguém pediu. É isso, um beijo da tia.